Bom, vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder resumir todo o conhecimento que eu tive e insights referentes ao evento da NS Summit lá em Timbó, referente a vendas, marketing, inteligência artificial, e-commerce. Então eu tentei compilar e resumir tudo que era relevante, né? Eu tirei de lado coisas que eu não julgo relevantes para compartilhar com o time, e esse vídeo também serve para facilitar a comunicação com todo mundo, né? Então esse vídeo pode ser guardado, salvo, documentado, compartilhado, e eu não preciso falar sobre esse tema diversas vezes com cada um dos nossos colegas, né? Então vamos lá. A gente começou na sexta-feira, né, de manhã bem cedo, e o evento abriu ali com o Rodrigo Bosson, que ele é mestre em vendas e postura de vendas. Ele também é o cara que é conhecido por ter vendido mais de 103 carros num dia apenas, né? Num dia apenas. Então, o que ele trouxe de diferente ali para compartilhar com o time, né? O tema principal era a importância da postura e da comunicação na venda presencial, né? Então ele sempre falou dos olhos nos olhos, aperto de mãos, a postura, uma expressão de motivado. Ele falou da importância de buscar motivação e caso você não esteja motivado, que é compreensível, né? Todo mundo é humano, tem dias que a gente não está bem, mas isso não pode transparecer para o colega de trabalho ou para o seu cliente, principalmente para o seu cliente, tá? Porque isso acaba trazendo, se é para o colega, você deixa ele também meio frustrado, aquele ambiente fica um pouco mais mal-humorado, um clima mais tenso, e isso reflete e impacta no atendimento. Mas isso ele falando de atendimento presencial, né? Porém, a gente sabe que como a gente não atende presencialmente, a gente sabe que isso também pode sim impactar principalmente no nosso atendimento por telefone ou quando a gente manda um áudio, eu que o diga, né? Às vezes a gente perde a linha ali, fica mais estressado com um cliente ou outro e acaba descontando num outro cliente que não tem nada a ver. E isso é sempre importante, manter uma postura, seriedade, né? E confiança no que fala. Isso com certeza aumenta a satisfação do cliente e aumenta as probabilidades de conversão. Então, postura firme, olhar nos olhos, aperto de mão confiante, convicção na fala. Coisas aqui eu estou falando aqui podem ser usadas em ambos os cenários. Lógico, eu não tenho contato visual com os meus clientes, porém a gente tem que transparecer isso onde? Na fala, no texto e também quando a gente produz vídeos para o nosso canal no YouTube ou para o nosso TikTok ou para o Instagram. Essa seriedade, essa postura traz com que a gente se torne uma autoridade no assunto, né? Conhecimento técnico sobre o que vende, né, para transmitir segurança, isso é o mínimo. Mas ele trouxe um ponto aqui que eu anotei, que isso aqui eu achei bem legal, tá? Isso é mais direcionado ao time de vendas. Lógico que o time de marketing pode se beneficiar com isso, né? Mas ele falou que é muito comum num mercado super polarizado, com muita gente vendendo produtos muito similares. Ele vem da área dos carros, né, automobilístico, então ele vende carro também. E é muito comum ele ver vendedores falando assim, ó, tipo, o que esse carro tem? Ele fala sobre qualidade. O carro tem muita qualidade, esse veículo tem essa qualidade. E esquece de falar do benefício. Qualidade é uma obrigação que o equipamento ou o produto tem que ter. Essa qualidade é o mínimo. Ele tem que entregar um benefício, um diferencial. Ele trouxe alguns exemplos que eu achei bem legais aqui. Por exemplo, ele usou como exemplo um sapato, uma botina marrom, assim, né? Ele definiu assim, o que é característica e o que é benefício. Então, a característica da bota ali, por exemplo, que é usada como exemplo, quais são as características dela? Ela é marrom, ela tem cadarços e ela tem um solado de borracha. Isso são características, né? Quais são os benefícios desse produto? Se ele é marrom, então ele está alinhado ali com a tendência. Tá com uma cor agradável, uma cor que não é chamativa, isso é um benefício do produto. O cadarço te dá mais praticidade e conforto na hora de calçar o calçado. Solado de borracha, ele te traz mais segurança por trazer mais aderência ao solo. Então tu vê que tu traz característica aliada a benefício, né? Então juntar essas duas coisas na hora de transmitir uma informação
técnicas sobre um produto traz mais autoridade e mais segurança para o cliente entender o que ele está comprando, né? Ele não quer comprar apenas qualidade, ele espera que qualidade tenha em qualquer um dos produtos, mas ele quer entender os benefícios disso, né? Então ele trouxe isso como exemplo e a gente pode traçar esse paralelo aqui com os produtos que a gente fala, essa caixa de som aqui, poxa, ela tem muita qualidade. Beleza, eu quero entender o porquê, qual que é o benefício dessa caixa. Daí a gente pode traçar as questões técnicas, né? Por exemplo, essa caixa aqui ela tem um agudo, tem um tweeter do material X que traz um agudo mais bem definido, perfeito para quem gosta de uma música X, Y, Z. Então, se munir desse tipo de argumento focado em benefício e menos em característica, né? Então, isso ali eu tomei nota, eu achei bem interessante. Todo o resto da palestra dele foi mais direcionado a um público que está iniciando nas vendas. Então, é um manual de como ser um bom vendedor. Simpático, prestativo, proativo, o humor, né? A tua aparência física também, enfim. Coisas que eu acho que não faz tanto sentido trazer para cá para nós, né? Mas essa questão do características versus benefícios, né? Então, achei bem interessante. Ele até botou assim, características informam, benefícios convencem, perfeito? Agora eu vou para o Rafael Weinberg, que é um palestrante que veio abordar sobre inteligência artificial, tá? O tema principal era a ascensão inevitável da inteligência artificial no dia a dia, né? Não tem como voltar atrás, e é isso, né? As pessoas vilanizam a inteligência artificial e ele já enxerga de uma maneira que bem parecida comigo, que é a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa que ela vai facilitar o dia a dia e a vida de todas as profissões. Existem profissões que com certeza irão cair por terra por conta da IA? Sim, ninguém questiona isso. A questão não é toda profissão que vai ser substituída. O que ele destaca é o seguinte: pessoas que não sabem utilizar a IA no seu dia a dia irão perder os seus empregos para outras pessoas que sabem dominar a IA. Esse é o ponto de vista dele. Joia? Ele mencionou ali o uso das IAs no dia a dia. Para nós não tem tantas novidades sobre essa tecnologia. Eu percebo que a Audio Prime e os colegas aqui da empresa já estão bem atualizados com relação às IAs, né? Pessoas lá no evento não conheciam o vira-texto, não conheciam o Notebook LM, conheciam assim o ChatGPT e sabiam que ele é para gerar imagem, é isso. As pessoas não sabiam do poder que tem essa ferramenta para o dia a dia e essas aplicações. Então, caso você esteja vendo esse vídeo e não saiba as aplicações poderosas que tem essas IAs, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, tá? Para trocar ideia aqui com o time. Mas a gente consegue resolver problemas técnicos, tirar dúvidas técnicas, responder clientes que vêm com dúvidas muito complexas ou como gerar uma resposta mais amigável quando você está de mau humor, né? Linka com o primeiro palestrante falando assim, o teu humor, as palavras que você usa precisam transparecer serenidade e controle emocional. Então, essas ferramentas podem te ajudar a gerar respostas mais amigáveis e mais fáceis de afastar aquele lead que está só xaropando ali teu tempo ou, de fato, converter numa venda, né? E a gente tem exemplos assim de como funciona ali no time, né? Então, alguns tópicos, né? A IA está presente em todos os setores, não tem mais como voltar. O único perigo é perder o emprego não para a IA, mas para quem domina ela melhor. O melhor uso da IA depende da melhor pergunta. Então, se você tem uma pergunta de qualidade, você terá uma resposta de qualidade. Então, novamente, a gente coloca aqui a importância de um ser humano saber o que ele quer perguntar e perguntar direito para ter as suas melhores respostas, né? O próprio Sam Altman, né, que é o diretor e fundador ali do ChatGPT, ele colocou assim, a IA não veio para substituir a humanidade, mas para amplificar a capacidade humana. Não existe IA sem humanos, sempre precisa de um direcionamento, tá? Então, eu achei bem interessante, eu achei que ele podia se aprofundar mais no uso da IA no dia a dia profissional, né? Como ali era um evento de marketing e vendas, podia falar um pouquinho das aplicações, tudo mais.
Mas enfim, não trouxe nada novo nesse sentido. A gente já usa aqui bastante IA, a gente está bem à frente de muitas empresas, inclusive nisso, né? Pelo menos da região. Várias pessoas lá se surpreenderam com o vira-texto e é uma coisa que a gente já usa mais de um ano, pelo menos eu uso mais de um ano e tipo, para mim não é novidade nenhuma, né? Enfim, eu vou pular agora para o Reginaldo Schollenberg, né? Ele fala sobre tendências e inovação. Ele perdeu assim, uns 40 minutos falando sobre plantas, né? Que é o hobby dele. Mas enfim, eu achei interessante que ele fez uma parábola bem interessante. Eu vou tentar botar na tela aqui na edição. Mas ele fez o seguinte, ele pegou uma semente de abóbora, a imagem de uma semente de abóbora, e no outro canto da imagem uma pedrinha, tipo como se fosse um diamante bruto ainda, não lapidado, né? E em cima dessas duas imagens ele botou a palavra tendência. É isso? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tendência. Isso mesmo. Depois, a semente de abóbora foi substituída por uma abóbora. O diamante bruto se tornou um diamante lapidado e em cima dessas imagens tem a palavra inovação. Joia? A outra imagem, aquela abóbora já não existe mais. Ela virou um creme, está dentro de um pote, um creme de abóbora como se fosse um cosmético, um creme de abóbora para pele. E aquele diamante lapidado agora virou um anel, uma aliança, né? Um anel de casamento de diamantes. Que em cima dessa imagem ele usou a palavra empreendimento. Então, essa questão do tipo de trazer essa parábola, né? Que eu achei bem interessante, de você entender de fato esse caminho e como esse caminho pode ser transformado em algo vendável, digamos assim. Então, acho que foi a parábola mais interessante que ele trouxe ele para dentro da palestra dele, né? E também trouxe algumas tendências da IA no mundo para o futuro, né? Sustentabilidade, computação quântica, demografia, cidades inteligentes, blockchain, saúde digital, supply chain, educação digital e geopolítica, tá? Quem para na tendência não gera valor, quem inova cria potencial, quem empreende transforma em resultado. Então, basicamente foi a breve palestra ali do Reginaldo, é o que deu para tirar de interessante ali do que ele falou, o resto era plantas, né? Então, depois a gente teve uma palestra com o Rafael Cortez. O Rafael Cortez, ele é um ex-CQC, né? Ele foi nosso mestre de cerimônias também, eu acho que ele deixou os ânimos mais divertidos lá no evento, mas a palestra dele era focada em autenticidade, tá? Da importância da autenticidade. Então ele usou como exemplo o seguinte: quando ele trabalhava no CQC, ele era um cara super autêntico, era ele mesmo, sendo ele mesmo no trabalho, né? E por isso ele ficou lá 5 anos trabalhando com aquele time, recebeu várias propostas de trabalho, foi reconhecido, tinha patrocínios, tudo mais, estava bem tranquilo, bem satisfeito. Até que a Record fez uma proposta financeira para ele muito, muito boa, para ele ter um programa só dele, que era tipo um reality show, enfim. E ele pensou, bom, vou tentar ir para um caminho novo, né? Vou seguir novos caminhos, faz parte do processo, né? Só que lá, quando ele se deparou com essa situação, ele teve que sacrificar uma coisa que é muito importante, que é a autenticidade. A partir do momento que ele não era mais ele mesmo, ele não podia ser mais ele mesmo, perdeu contato com várias pessoas, patrocínios, os colegas de trabalho lá falaram, cara, não parece ser você falando, tá forçado. E a imagem dele foi se deteriorando comercialmente falando, até socialmente, né? Então, ele fala agora sobre essa importância da autenticidade. O que me leva, né, os insights que eu tive é referente ao nosso conteúdo que é promovido nas redes sociais, né? Falar de forma autêntica, não tentar ser igual a outras empresas ou outras pessoas, manter sempre um padrão Audio Prime na geração de conteúdo. As pessoas que participam dos vídeos têm que manter esse padrão para que isso seja visto e identificado como Audio Prime, né? Então, ele usou alguns exemplos. Tu olha para um programa de TV X, pô, tu sabe, é a cara do fulano. Exemplo, Silvio Santos. Aquele jeito dele no palco era autêntico, era ele mesmo. E é isso que fazia aquele engajamento dar certo. Ele citou outros exemplos, mas acho que deu para entender a ideia, né? A gente focar isso no marketing e na criação de conteúdos de forma mais autêntica. Não desvirtuar o que começou
né, originalmente a Audio Prime com a imagem do Chico, não necessariamente copiar o Chico e reproduzir. A questão é que o que fez dar certo foi a autenticidade do Chico, originalmente falando. Então, quando a gente foi para o YouTube e migrou, né, para eu estar apresentando lá, minha ideia era seguir o conselho do Chico. Seja você mesmo, autêntico e vamos dar-lhe. Ok, e a gente vê que está aparentemente dando certo. Nas redes sociais a gente tem que manter algo parecido, na criação de conteúdo, nos posts, nos vídeos, nos stories, tudo. Sempre ser autêntico, tá? Essa era a ideia. Deixa eu ver se eu tenho uma questão aqui de diferente. Ele mencionou assim, ó, dinheiro abre portas, mas só a autenticidade mantém elas abertas. Né? Beleza, depois teve uma palestra com a Camila Renault, né, de conteúdo digital, e o tema principal era estratégia de redes sociais e o valor instagramável, tá? Então, primeiro, ela trouxe um exemplo bem interessante, né, que era um sorvete de brigadeiro. Ela bota uma imagem bem grande no outdoor, assim, né, no telão. Um sorvete de brigadeiro, só que o brigadeiro ele estava num formato de cocô, horroroso. E do outro lado tinha um sorvete de casquinha, todo preto, com um glitter escuro assim, que era temático do filme do Pantera Negra. Joia? Quem vende mais? Com certeza foi o sorvete de casquinha do Pantera Negra. Qual que é o mais gostoso? O brigadeiro. Porque o sorvete de brigadeiro era sorvete de brigadeiro. Esse era o sabor dele e pronto. Só que ninguém quer comprar aquele cara que parece um cocô e ninguém quer pagar por isso e ninguém quer postar isso, né? E a gente percebe uma tendência colossal de produtos e ambientes sendo instagramáveis, né? Então, quanto mais instagramável é o teu serviço, o teu produto, o teu ambiente, mais eficaz vai ser. Ela deu esse exemplo que o sorvete de casquinha era horroroso, não tinha gosto de nada, era ruim. Porém, ele era instagramável, bonito visualmente, então as pessoas postavam, talvez nem comiam, mas postavam. Me fez pensar numa percepção que eu tenho, que é de ir nos lugares aqui em Blumenau que cada vez se tornam mais instagramáveis. O Norden é um lugar que tem pontos específicos para você tirar foto o tempo todo e marcar o ambiente. O 13 Rooftop tem uma tonelada de cenários para as pessoas tirarem fotos e remeterem a marca deles, né? O ambiente deles, as comidas são instagramáveis, os drinks. E a gente tem que pensar em métodos de criar conteúdos instagramáveis, fotos de produtos instagramáveis, né? Ela usa como exemplo também, por exemplo, ela pegou uma embalagem de café, ela falou assim, ó, essa embalagem de café, não importa o quanto ela é bonita, se você botar ela apenas num cenário com fundo branco, ela vai vender menos do que se ela estiver colocada num cenário que tem tudo a ver com o café. Ela botou uma mini cozinha, com uns enfeites, uma cafeteira do lado, um moedor de grão, enfim, algo que tem relação com aquele café. Daí as pessoas perguntam, tá, mas tipo, mas eu não tenho esse cenário específico para cada produto. Joia, e aí que entra a inteligência artificial. A gente tem ferramentas a rodo que geram imagens ou vídeos referentes a isso. Então basta você ser um bom dominador da IA, criar os prompts certos e inserir o seu produto naquele cenário digital que fica excelente. Isso é instagramável e isso é bem feito e os retornos podem ser muito mais satisfatórios, tá? Peguei esses insights, eu achei bem interessante, tá? Algumas observações que ela fez, né? Consistência, alta produção, né? Conteúdo simples gera mais engajamento. Ela percebeu também que quando ela aparece falando, quando ela tá super produzida ou quando ela tá tipo fazendo vários nadas, ela tá tipo assim, tá com a xícara de café na mão, encostada numa parede, tá aqui falando, como se não fosse nada, bem descontraído. Esses vídeos são os que mais geram engajamento, quando ela não tá maquiada, tá com o cabelo meio que desarrumado, roupa de casa, porque talvez gera mais conexão com o público dela, mas isso não necessariamente é o nosso caso, né? A gente tem que passar uma autoridade e tudo mais, mas essas questões a gente deveria estudar também. O que engaja mais? Um vídeo meio despretensioso, falando sobre um produto técnico, ou mais técnico, sério, enfim. Tem que ver o que as pessoas gostam de parar para assistir. E eu acho que esse mais natural dá a impressão que é menos comercial, não dá a impressão que eu estou querendo vender algo para quem está assistindo e só scrollando nas redes sociais. E talvez isso gera um bom engajamento e a retenção da atenção pode converter na venda, né? Ela mencionou outra coisa que eu achei bem legal,
que é o uso das mãos nos vídeos, né? Pegar o microfone na mão e falar, as mãos gesticulando enquanto está falando sobre algum tema, tocando no produto, manuseando, tudo isso gera segurança e confiança e seriedade. Ela falou que isso é bem interessante e eu comecei a prestar atenção. Tem vários influencers usando o microfone e a mão visíveis, né? Produtos instagramáveis geram desejo e compartilhamento. Perfeito. O desejo a gente vai falar em outros momentos aqui, né? Porque a gente precisa desenvolver dentro da Audio Prime, né, junto com o marketing, né? O sentimento de desejo por parte do cliente. Ele vai olhar para a Audio Prime, mas ele não só quer comprar, ele deseja que ele tem que transformar. A gente tem que transformar nossos produtos e soluções em um desejo. O cara sonhar com aquilo e querer realizar aquilo, né? Então, isso é um dever de casa para o time de marketing, né? Porque é uma tarefa difícil. Depois a gente entrou ali com o Instituto Greca. O Instituto Greca é composto por duas moças que são psicólogas e é muito mais focado em motivacional. Esse motivacional delas é interessante também, mas é mais alinhado a pensamentos como saúde, família e trabalho. Nunca mude essa ordem, né? E é interessante porque me coloca numa reflexão pessoal de que a partir do momento em que eu comecei de fato a cuidar mais da minha saúde, fazer exercício, musculação, caminhadas, cuidar da minha alimentação, melhorar meu sono, tudo isso impactou positivamente na minha vida, no meu bom humor, menos ansiedade. Ainda tem muito para ser feito, com certeza, a gente sempre tem que melhorar, mas eu percebo que o Bruno de 2025 é muito mais feliz do que o Bruno de 2024 em termos de produção, produtividade, né? Isso, a prova de que eu consegui de fato tirar vários projetos pessoais do papel e estar executando eles com boa disposição é consequência desse trabalho mais íntimo de cuidar da saúde, ter mais tempo para a família, né? Então é bem interessante isso aí. Depois a gente teve uma palestra também do CEO da Nutrata. O cara da Nutrata, ele é um cara que apostou fortemente em collabs, né? Isso nos faz pensar nas collabs com produtos, né? Muitas pessoas nos procuram querendo fazer parceria e tudo mais, collab, só que na maioria das vezes não faz sentido porque a gente mais está vendendo o produto de outros e não vendendo a Audio Prime, certo? Tipo, não adianta eu fornecer uma soundbar da JBL para um cara e o cara falar da soundbar da JBL, não está falando da Audio Prime, né? Então, collabs com produtos da Encore, por exemplo, me faz todo sentido do mundo. Quem sabe mandar uma soundbar da Encore lá pro cara do Mind the Headphone, eu gosto do canal desse cara, eu e o Chico já trocamos ideia sobre ele também, eu acho que ele fala super bem, quem sabe ele fazer um review sincero. E também me veio a ideia de mandar esses produtos. Bom, eu vou falar depois desse produto específico aqui porque vai casar com outro tema, mas mandar produtos da Encore para ele fazer o review. Acho que seria sensacional esse tipo de collab. Ele menciona outras formas de collabs, que é o cross-marketing, né? Vamos lá. Parcerias estratégicas para gerar desejo e credibilidade, né? Collab com influenciador traz leads constante, joia. O cross-selling aumenta o ticket médio e o cross-marketing reforça branding. Então, basicamente, ele deu o exemplo da Red Bull. A Red Bull, as propagandas dos caras, geralmente os caras fazendo esportes radicais, né? Então, ali ele não está vendendo um produto, ele está fazendo um reforço da marca. Então, tu vê os caras fazendo esporte radical, automaticamente tu lembra da Red Bull. Então, é um reforço da marca, branding, né? Então, quem sabe a gente trabalhar nesse tipo de cross-marketing ou cross-selling também reforça a marca da Audio Prime, numa prestação de serviço, estar presente em várias obras, documentar todas as obras. Eu acho que isso faz parte do negócio e eu acho que engrandece a autoridade que a Audio Prime já vem construindo nesses anos, né? Ele falou inclusive que a própria Nutrata, que é a empresa dele que faz umas barrinhas cereais, né, fez um cross-marketing com a marca Reserva de roupa. Entende? Tipo, ele falou isso aqui não é para gerar uma venda direta, é para reforçar a presença da marca nesse público. Quem é o público dele que compra a marca Reserva, por exemplo, né? Então ele fez esse estudo ali e linka que são públicos parecidos, né? Eu fiz uma anotação aqui de, por exemplo, de como também trazer esse tipo de coisa
de mimos para os clientes, por exemplo, de tickets mais altos, né? Por exemplo, a gente tem os tickets mais altos ali, 10, 15 mil, o cara comprou um home theater, por que não mandar uma carta personalizada, especial para esse cara, agradecendo pela compra, pela confiança? Quem sabe ter um QR Code com uma playlist de filmes para ele testar o home theater dele. Se o cara compra um sistema de som ambiente, quem sabe uma playlist que abre a playlist da Audio Prime, né? Um QR Code que abre a playlist de músicas da Audio Prime para ele testar os graves e tudo mais. Enfim, um mimo, algo diferenciado para o cara se sentir especial, para ele ter aquela experiência de consumidor, né? Que vários palestrantes ali falaram da experiência de consumidor, que a gente não tem muito, né? Tu compra um negócio no Mercado Livre, vem naquela embalagem amarela feia, tu abre e tá ali o teu produto, beleza. Mas tu compra um iPhone, cara, tem aquela caixa com uma embalagem toda hermética, que tu tira a tampinha, tem a película. Cara, a experiência de consumidor é bem importante para fidelizar e é uma coisa que fica na cabeça do consumidor, né? Já. Depois a gente falou com André Maluf, e o foco do André Maluf era storytelling, né? A importância do storytelling. O storytelling é basicamente uma técnica de contar histórias, né? Existem várias técnicas de conversas e negociações com clientes que já são conhecidas, e ele deu um exemplo. Uma das mais famosas é a técnica do rapport, que é aquela técnica que a pessoa meio que faz uma mímica do movimento da outra para gerar uma empatia, uma identificação, né? Tá sentado numa mesa do escritório, teu cliente vai lá, cruza a perna, e tu cruza a perna depois, um pouco depois, né? Não tão óbvio, né? Não tão seco, mas vai meio que fazendo essa mímica dos movimentos para ver essa leitura corporal. Só que ele falou assim, ó, é uma metodologia tão antiga e tão aplicável. Quem garante que o outro cara do outro lado também não está fazendo rapport? Aí no final das contas, quem está imitando quem, não é mesmo? Então é algo que é difícil de você aplicar hoje em dia por ser algo tão batido. E ele fala assim, o que não envelhece é o storytelling. A melhor maneira de conversão e de convencimento é saber contar uma boa história. E ele usou exemplos clássicos, né? De contar uma boa história é utilizar, por exemplo, a técnica da jornada do herói. A jornada do herói é uma metodologia que depois eu compartilho com vocês, que foi utilizada para salvar algumas empresas. Por exemplo, o estúdio Disney, né? Ele teve ali um período de ascensão, depois que morreu o Walt Disney foi caindo, contrataram um cara que era escritor e tinha desenvolvido o método da jornada do herói, e eles usaram isso e a produção da Disney aumentou e explodiu, e ele deu vários exemplos de filmes de sucesso, 4, 5 filmes de muito sucesso, bilheteria alta em menos de uma década, assim, absurdo. E essa mesma jornada do herói depois foi usada para resgatar, por exemplo, o estúdio Marvel, né? Em 2008 fizeram o filme do Homem de Ferro e aquilo, explodiu. Essa fórmula dá certo. Pode ser que ela fique saturada em nível de entretenimento? Pode, mas isso porque a gente está falando de uma produção em massa, né? A gente está falando de 1 ou 2 filmes por ano do mesmo universo, isso com certeza satura. Mas dentro de uma negociação entre uma pessoa e outra, a importância de você saber contar uma boa história dentro do teu cenário, né, do teu trabalho, pode se impactar positivamente na conversão, né? Porque daí você gera uma conexão ser humano com ser humano, né? Então é isso. André Maluf falou do storytelling, nunca sai de moda, diferente da técnica como rapport, jornada do herói, que é cliente sendo herói e o produto e ferramenta empresa, né, que é o mentor. Comunicação é a base da evolução humana, ligação chave. Quem domina a arte de contar história carrega ouro, porque histórias convertem mais que argumentos. Beleza. Vou dar um exemplo de um storytelling bem aplicado, que é da palestra do Caio no Mundo, né? É um cara youtuber, eu não fazia ideia de quem ele era, passei a conhecer ele lá no evento. É um cara que é andarilho, anda pelo mundo, de meu Deus, né? Vai lá pela Europa e tal. E ele pensou que precisava ganhar uma grana vendendo brigadeiro, no começo ele até estava vendendo um pouquinho e tal. A partir do momento que ele teve uma ideia, ele pegou uma caixa de ferramentas dessas metálicas e colocava os brigadeiros dentro. E ele passou a entrar nas lojas e pedir para as pessoas assim, eu sou o Caio, eu trabalho aqui no departamento de concertos. Daí o lojista olha para ele assim, concerto de quê? Dele? Consertar o seu dia. Aí ele abria a caixa, pegava o brigadeiro, aqui tem 20 gramas de felicidade, quantas tu precisa para o teu dia ser melhor hoje? Daí a pessoa já ficava toda boba, desmontava, enfim, vendeu brigadeiro, enfim, vende bastante, mas ele construiu essa narrativa a partir do storytelling e se diferenciou, né? Então ele é
um cara diferente de outros vendedores de brigadeiro tradicionais, certo? E isso fez ele crescer. Então esse é um bom exemplo de aplicação de storytelling, né? Acho que são todas as pessoas que eu tinha anotado aqui. A gente teve também uma palestra com o diretor de marketing do TikTok, né? Falando sobre o avanço e o crescimento exponencial do TikTok Shop. Trazendo aqui para nossa realidade, é um tipo de produto que é difícil de vender lá. Nem todos os nossos produtos podem ser vendidos lá, mas a gente pode vender cabo academia, pode vender ação de bar, enfim. E ali que eu pensei na criação de um produto, né, que seria um produto da Encore e seria tipo um fone de ouvido, né? Daí eu larguei a bomba aqui na mão de todo mundo, né? O Chico teria que fazer isso acontecer, mas seria uma ideia interessante, né? Um fone de ouvido, headset mesmo, pode ser também aqueles AirPodzinho da Encore, né? Que daí é uma marca nossa, uma margem melhor, dá para fazer um preço bem competitivo com outras marcas e quem sabe criar ainda mais imponência para a marca Encore, né? Então acho que são os insights que eu tive aqui. Dentro de um vídeo assim é difícil de desenrolar mais, né? Numa conversa é melhor, mas é que se você tiver dúvidas e perguntas referentes a essa palestra ou insights a partir disso e quiser conversar, a gente pode até marcar assim uma reunião coletiva, enfim, como vocês acharem melhor, beleza? Obrigadão, beijos!